De volta com o Jornal Interativo, agora meio-dia e 22, como anunciado anteriormente, a gente recebe aqui no estúdio da Interativa o secretário de Saúde aqui da vizinha Cerqueira César, a gente falar sobre os últimos acontecimentos envolvendo a saúde do município, né, as polêmicas envolvendo atendimento médico e por aí vai. Rubens de Moura, nosso colega, já conheço como Rubão, né? Rubão da Casa Rara. Você é lembrado ainda como Rubens da Casa Rara ou ninguém mais lembra da Casa Rara, Rubens? Tô falando de 20 anos atrás, 19 por aí, né? Primeiro, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem. E realmente algumas pessoas ainda me conhecem dessa forma. Só que passados 19, 20 anos aí, né? Ficou um pouco diferente agora, né? Rubens Moura, secretário de Cerqueira César de Saúde. A gente vai falar aqui sobre como é que está a saúde no município. Rubens, você está numa função pública agora de grande responsabilidade, quer cuidar de todos os equipamentos de saúde do município, tentar fazer a estrutura pública chegar até o contribuinte, chegar até o paciente. Rubens, como é que você recebeu a saúde de Cerqueira César? Você assumiu já no comecinho do ano? Não, negativo. A princípio eu estava como secretário de Administração e Governo. Fiquei durante os 5 primeiros meses, né? E no 6º mês fui convocado pelo prefeito, uma vez que a gente fez toda a campanha e está junto do governo, fui convocado por ele para assumir essa pasta, uma vez que se passou 2 secretários da saúde num período curto de tempo. E quando eu assumi a pasta, com muita ressalva, né, porque não sou da área da saúde, sou de uma área administrativa, e fui incumbido dessa missão, e fiz uma reflexão e entrei na saúde como paciente, entrando pela porta de entrada de todos os postos de saúde do hospital, e tentando ver uma visão diferenciada, não uma visão como dono de hospital, como médico, como qualquer outra função. A visão do usuário. Isso, a visão do usuário. E nesse encontro eu fiz a primeira enquete minha, era a respeito de remédio na saúde. E quando eu descobri que a cidade de Cerqueira César tinha entregue em 170 dias 1.790.000 unidades de remédio, eu fiquei abismado e apavorado. Algumas pessoas eu perguntei e ficaram todo mundo contente, batendo palma que a prefeitura tinha distribuído tanto remédio. Eu falei, gente, nós estamos confundindo, a cidade está doente para entregar essa quantidade de remédio. Rubens, você assumiu a secretaria então agora há poucos meses. 1º de junho. 90 dias, nem isso, né? E como é que está hoje? Para a população que está nos ouvindo, o que compõe a estrutura de saúde lá de Cerqueira César? Vocês têm quantos postos de saúde? Como é que funciona? Quantos funcionários, mais ou menos? Então, é uma média de 180 funcionários, nós temos 4 postos de saúde. Sim. Tá? Que são os ESFs, né? A Estratégica da Saúde da Família. E temos uma OBS, que é o posto central. Sim. Mais o pronto-socorro, que é mantido pelo município. Que funciona na Santa Casa. Isso. Então vocês têm 5 unidades de saúde, uma OBS e 4 ESFs, né? Perfeito. E mais o pronto-socorro que atende a população em emergências e urgências instalado ali na própria sede da Santa Casa. Sim, sem contar que atendemos também as 3 cidades vizinhas, né? Iara, Santa Bárbara e Manduri. Vocês acabam recebendo o primeiro impacto ali, que a gente diz, né? A primeira referência cai ali. Perfeito. Um problema de saúde 24 horas em Manduri vai para Cerqueira César. Vocês que recebem, depois, se for o caso, vocês encaminham para Varé, Botucatu e por aí vai, né? Correto. E qual é a maior dificuldade sua lá hoje, Rui? A gente sabe que a gente está acompanhando aí, Rubens, algumas polêmicas na internet, médicos se rebelando, exonerações. Me parece que tinha muita gente... Você começou a exigir o básico, que é que o funcionário cumpra a sua carga de trabalho. A prefeitura tem funcionários, tem médicos concursados hoje, Rubens? Sim, ainda temos médico concursado. Na verdade, nós tínhamos 18 médicos concursados, sendo 3 da unidade básica da família, né? E o restante operando no pronto-socorro e no posto de saúde central. E como é que está a relação com esses médicos? O serviço está sendo prestado? Você começou a exigir carga horária? O que está acontecendo lá? Na verdade, a gente teve um impacto muito negativo quando a gente resolveu colocar simplesmente 2 tópicos: atendimento e frequência de médico, frequência de funcionários da área da saúde dentro dos postos de atendimento. E logo de cara a gente foi recebido com quase que um pedido de exoneração em massa, tá? Onde médico veio dentro do gabinete mesmo e disse que não iria cumprir carga horária e que ninguém iria fazer eles cumprir porque eles iam abandonar a cidade. Peraí, deixa eu entender então. O cidadão de Cerqueira César tem que entender a informação do secretário Rubens, secretário de saúde aí da cidade. São funcionários efetivos, são funcionários concursados do município, médicos e por aí vai. Você exigiu que eles cumprissem a carga horária. Se foram contratados para trabalhar 8 horas diárias, 40 horas semanais,
você como secretário tem que exigir que essa carga horária seja respeitada. É isso, Rubens? Certo. A primeira coisa que a gente fez foi pegar todos os concursos públicos e pegar os editais, né, e ver lá o que está marcado, o que está preconizado. A atribuição. E nessas atribuições estava lá marcado que os médicos tinham duas cargas horárias, uns de 20 e outros de 8 horas. Dos ESF era 8 horas e os de 20 eram dos postos de saúde de Santa Casa. 20 horas semanais e o ESF ele tem que trabalhar 8 horas diária. Perfeito. Não é só em Cerqueira César que funciona o médico de estratégia de saúde da família trabalhar 8 horas. Isso é no Brasil inteiro, todos os postos que tem médicos contratados, ele tem que cumprir essa carga horária. E aí quando você exigiu que essa carga horária fosse respeitada, ou seja, o cidadão foi lá e prestou um concurso público. No edital do concurso público já dizia, você tem que trabalhar 20 horas por semana, 8 horas por dia, ou 40 horas por semana. Ele se dispôs, ele concordou com o edital, fez a prova, foi aprovado, foi contratado e agora não quer cumprir a carga horária? É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive a gente pode fazer, diante daquele levantamento que a gente fez, logo na hora que a gente entrou, a gente descobriu que tinha médico cumprindo 6% da sua carga horária mensal. Ou seja, dava uma passada no posto de saúde, é isso? Na verdade atendia uma vez por mês, uma vez por semana, 4 consultas, 5 consultas e ia embora. Simplesmente ia embora e não tenho mais nada, ele que fazia a agenda dele, ele que fazia os agendamentos das consultas. Importante que se diga que você, como na qualidade de secretário de saúde, você tem que atestar a frequência desse pessoal, né, Rubens? Você tem que atestar a frequência e encaminhar essa folha de frequência para o RH da prefeitura, para o RH pagar o cidadão conforme a carga horária dele. E você não tem como atestar um cidadão que trabalha 6 horas por semana, se ele deveria trabalhar 8 horas por dia. Você fez o seu papel, você não poderia incorrer nesse erro. Quando você fez o seu papel, você recebeu uma retaliação, então. Eu vi aí ameaças no WhatsApp, mensagens no Facebook, gente pedindo para as pessoas não procurarem as unidades de saúde. O que está acontecendo lá? Então, na verdade o que aconteceu, Zena, você esclareceu bem, foi exatamente esse impacto. Nós tivemos uma ameaça de exoneração em massa, foi a primeira, foi latente, a gente procurou o Ministério Público para reclamar a respeito disso, né? Ver o que poderia ser feito. Lógico que a gente já sabia o que tinha que ser feito, mas a gente precisa de amparo, porque uma vez procurado, eles estão sabendo também o que está acontecendo. Sim. Então, houve esse princípio, né? Aí a gente começou, ao invés de conversar com todos de uma vez, conversar em blocos, com um com o outro, para poder ver aqueles que realmente não concordam, porque não são todos os médicos que concordam com todos. Não é generalizado. Você tem quantos médicos, você disse, concursados? 18. 18. Você teve um problema concentrado com 2 ou 3, é isso? Na verdade, hoje, depois de 60 dias, 90 dias, nós temos 8 médicos exonerados, que pediram exoneração. Então acabaram saindo. Acabaram saindo. E aí, como é que você fez para repor esse serviço para a população, Rubens? Então, aí que veio a grande surpresa. Você sabe que toda ação, né, demanda depois uma reação, e aí veio a surpresa nossa. Nós descobrimos que, através de planejamento mesmo, que a cidade de Cerqueira César nunca precisou de 18 médicos. Porque, na verdade, não teria nem local, se todos cumprissem sua carga horária e suas demandas direitinho, não teria nem local para eles trabalharem. Então, a gente acabou contratando 4 médicos no lugar desses 8. Sim. E esses 4 médicos tirou uma fila de espera de 60 dias, quase que 90 dias. Ou seja, simplesmente fazendo com que o funcionário... Porque o médico, assim como o enfermeiro, assim como o coletor, assim como o funcionário da administração, ele é um servidor público. Ele foi concursado, está aqui o Jefferson Cruz, é concursado na prefeitura, você prestou um concurso, você está para cumprir seu horário. E o médico, quando ele entra na prefeitura para trabalhar, ele não é mais que ninguém. Ele é simplesmente um médico que concursou, um funcionário público, tem horário para chegar, horário para sair, tem as suas atribuições e tem o seu salário para receber no final do mês. Então, com 4 médicos cumprindo a carga horária, atendendo exatamente aquilo que vocês determinaram para eles, de atendimento da população, de quantidade, de volume, eles acabaram com uma fila de 60 dias, Rubens, é isso? Perfeito, isso mesmo. É que, veja bem, se você pegar hoje um médico, tendo como exemplo somente um médico, que atende o que é preconizado exatamente pelo CRM, 16 consultas por uma carga horária de 4. Sim. Ele faria 80 consultas na semana, tá? São 320 dentro do mês, tá? E se você pegar um médico, tendo como exemplo somente um, não vou pegar nem o que menos trabalhava, vou pegar um intermediário. Um cardiologista, por exemplo, 80 consultas mês. Ele tinha ficha de lista de espera até setembro, outubro, novembro, dezembro. Veja bem, o mesmo médico hoje, tá? Um clínico cardiologista que a gente contratou, ele atende 200 consultas. Isso é por contrato, nós não estamos falando, né, de cargos concursados.
ele atende 2 meses e meio. Então a matemática é simples. Se a gente tiver os 18 médicos atendendo, nós vamos atender 7.200 consultas mês. Uma A população de 19. Não bate, né? Está muito acima do índice, está muito acima da média que se conhece através dos órgãos oficiais de estatística de saúde, OMS, Conselho, Ministério da Saúde e por aí vai. Agora, Rubens, então você tinha 16 médicos ou 18? 18. 8 exonerados, sobrou 10. Você contratou mais 4. Então você tem uma equipe de 14 médicos hoje e sem aquela fila, sem aquele delay, sem aquele atraso nas consultas, né? Sim, e lembrando que ainda estou em negociação com mais 3 médicos que pretendem continuar, só que devido a esse sistema que eles estavam trabalhando e eles querem continuar, eles estão ajeitando as agendas deles para serem atendidos com frequência. Entendi. Então, na verdade mesmo, se a gente tivesse que fazer uma conta hoje, ser radical ao ponto de falar, vamos enxugar a máquina, vamos fazer as coisas funcionar direitinho, eu precisaria dispensar mais 2. Entendi. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar médico fazendo outros tipos de serviço dentro da unidade e que traga retorno melhor à população, que não espere tanto. Nós estamos falando de especialidades, né, Rubens? Além do clínico geral, tem os médicos, os especialistas, né? Aqueles que fizeram especialização. Cardiologia, você já disse aí. Quais as outras especialidades que a população do Cerqueira César tem à disposição hoje? Então, hoje ela conta com clínico, né, cardiologia clínica, com endocrinologia clínica, com uma ginecologista, mais os clínicos normais que a gente já tem e pediatra. E tem os médicos que atendem no pronto-socorro, né? Que ficam ali de plantão 24 horas por dia, né? Temos 4 plantonistas. E isso demanda só para atender o pronto-socorro são 4 plantonistas naquela escala, né? Que vocês têm lá de 12 por 36, normalmente, né? Certo, essa aí é uma escala feita junto com a Santa Casa, né? Num convênio que a gente tem junto com a Santa Casa, onde eles fazem a gestão e a gente faz somente o investimento e fiscalização. Agora, Rubens, você disse no começo da entrevista que quantos mil medicamentos foram entregues esse ano? Bom, vou falar mais uma vez só para vocês entenderem, em 170 dias, tá? Foi quando eu assumi. 1.760.000 unidades. E o que você constatou depois de 90 dias à frente da gestão? Como é que tá esses números? Os números são reais? É muita gente doente ou excesso de medicamento distribuído? Ou número superfaturado, não sei. Na verdade, eu vou dar uma pequena explicação somente num caso que a gente pegou. Sim. O médico, para atender uma consulta em 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, igual era feito, 20 consultas em meia hora, ele praticamente perguntava para você o que você tem. E você falava, ele falava você, tá bom, então ultrassonografia, uma radiografia e remédio. E isso hoje reduziu em 40%. Tá, inclusive gerando economia para o município. Na verdade, o paciente indicava para o médico que ele tinha, o médico só receitava. Exatamente. Ele não examinava, não chegava, não investigava, né? Não, era somente dessa forma mesmo que estou te falando. Isso é comprovado, nós temos documentos, Mas por que o volume de medicamentos, Rubens? Veja bem, o medicamento é uma situação seguinte, o médico geralmente faz o seguinte, ele vai lá, a clínica olha você tudinho, faz o diagnóstico dele, né? Como ele não fecha o diagnóstico, ele te passa para você lá o que ele acha. Então, como ele quer te atender rápido, ele vai passando remédio, passa 1, 2, 3 remédios lá e deixa que você tire dos cofres públicos. Na verdade, não tem critério. É simplesmente dado dessa forma porque você vai voltar, você não foi analisado. Não teve um diagnóstico fechado com você. Ô Rubens, passando por um assunto um pouco mais delicado, mais sério aqui, né? É o posicionamento da Secretaria de Saúde, Cerqueira César, o secretário Rubens Moura está aqui no jornal, falando sobre esses episódios, né? Envolvendo especificamente o atendimento. Você não tem um problema de carga horária só com o médico também, não, né? Você teve problemas com funcionários de alguns setores lá da prefeitura ou foi só localizado com os médicos? Não, veja bem, a gente teve um problema geral, tá? Aí, quando eu estava com a administração lá junto do gabinete, a gente começou a fazer alguma sondagem e fomos vendo. Então, o resultado, a gente colocou desde o gari a todos os outros demais funcionários da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, inclusive o prefeito, secretário também que aqui está, uma carga horária mínima de necessidade de trabalho. Aqueles que têm o concurso têm que cumprir aquela carga que está preconizado. E os demais têm que se cumprir aquilo que é dinheiro público. Afinal de contas, você ganha por uma carga. Você não ganha por estar lá hoje ou amanhã ou depois ou atender uma situação. Agora, Rubens, e essa repercussão nas redes sociais? A gente está vendo mensagens aqui, gente indicando para a região toda, porque as pessoas não compareçam, não procurem a Santa Casa, para que profissionais não aceitem convites de trabalho
que não aceitem trabalhar para a Prefeitura de Cerqueira César. Como é que está essa situação, Rubens? Então, tá chegando a ter um impacto, está chegando a influenciar, tem muita gente deixando de aceitar de repente um convite profissional para trabalhar em Cerqueira César por conta dessa repercussão na rede social ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Veja, quando aconteceu esse fato lamentável, se deu por conta exatamente da retaliação. Foi um período antes das exonerações, né? Então, veja bem, o que estava acontecendo? Começaram a fazer uma situação onde fosse a Prefeitura de Cerqueira César não pagando os seus profissionais. E todo mundo sabe, é notório, todos os funcionários públicos sabem que a gente vem pagando os funcionários públicos em dia. A Santa Casa, nós temos hoje um repasse em atraso com a Santa Casa, que na verdade não é um atraso, porque ele demanda de prestação de conta. Se a Santa Casa não passa a prestação de conta até o dia 25 do mês, para que seja recebido até o dia 10 do mês subsequente, não tem como você fazer o repasse. Nós dependemos de uma série de consultas, desde certidões negativas, para ver se a entidade pode receber a verba pública ou não. Então, os médicos, aproveitando dessa oportunidade, alguns, não são todos, aproveitando dessa oportunidade, lançou em rede social falando sobre isso. E com isso, o que aconteceu? A gente diminuiu o número de médicos que queiram ir para a Santa Casa. A Santa Casa hoje está enfrentando um problema gravíssimo que ninguém quer ir. Mas não é por conta de nós, é por conta desses boatos. Nos postos, estou fazendo com todos os médicos, indo visitar e mostrando para ele que a gente está em dia. Então a gente está fazendo igual a lei de Helena, todo dia provando que está certo, que está correto. Agora, então, só para a gente entender, vocês têm um convênio para manter o pronto-socorro da cidade de Cerqueira César funcionando. E ele funciona dentro da Santa Casa, convênio. Vocês fazem um convênio com a Santa Casa e repassam o dinheiro referente a esse trabalho para a Santa Casa, não é isso? Perfeito. E os médicos trabalham para a Santa Casa ou para a Prefeitura lá? Não, esses médicos são contratados pela Santa Casa para fazer o plantão. Aí por isso que tem esse atraso. Vocês repassam dinheiro, de repente, no começo do mês, até a Santa Casa conseguir, ou, na verdade... o mês encerrou, até a Santa Casa enviar toda a documentação, vocês fazerem a análise, ver se está tudo certo, se todas as certidões estão corretas, e para liberar esse dinheiro e a Santa Casa pagar esses médicos, tem esse tempo aí, né, o Rubens? Perfeito. E aí acontece que o nego está reclamando. Na verdade, assim, veja, o médico, para ele trabalhar lá junto na Santa Casa, ele tem as regras dele que ele tem que fazer. Ele tem que mostrar o compromisso dele de cumprir os plantões, depois tem que formalizar esse relatório através do clínico responsável, esses relatórios para a Santa Casa formular a prestação de conta e enviar para a gente. Por exemplo, desse mês chegou no dia 12. Quer dizer que dia 12 com mais 15 dias seria no dia 27. É porque a partir do recebimento vocês têm um prazo de processamento interno, né? Essa documentação da Santa Casa tem que chegar na Prefeitura, vocês têm que processar ela, fazer todos os empenhos, todos os trâmites internos para depois fazer o depósito na conta. Ou seja, 12 dias de atraso da Santa Casa. O tempo de demora da documentação da Santa Casa, mais o tempo de processamento interno da Prefeitura, dá quase um mês, né, Rubens? Exato, daí gera um atraso que não é bem um atraso. O que é? Faltou documentação, faltou comprovações técnicas para poder ser feito o pagamento. É dinheiro público que nós estamos falando. Agora, esses médicos que se exoneraram, Rubens, são 8 médicos que se exoneraram. Como é que fica? Vocês estão fazendo uma investigação, um processo administrativo, para levantar por que eles não cumpriram o horário? Por que a Prefeitura pagou o valor cheio, não acabou apurando o valor real que eles trabalharam? Como é que está essa investigação em relação a esses médicos que exoneraram e não cumpriram o horário nesse tempo todo? Veja bem, a gente está fazendo esse levantamento, todos eles a pedido do Ministério Público. O Ministério Público já solicitou que seja feito esse levantamento. Estamos fechando esses levantamentos. Desde o dia 1º de junho, quando eu assumi, eu disse que não assinaria nenhum livro de frequência de ninguém, somente aqueles que estão atestados, pedi que as enfermeiras dos postos ou aquelas pessoas responsáveis por esses pontos que se manifestassem com assinatura, porque eu não iria fazer, uma vez que a gente determinou que seja ponto eletrônico. Tá? Então, o que acontece? Isso gerou uma série de documentos que a gente está averiguando. Então, a gente tem aí, igual eu te falei, médico que está cumprindo 6% da demanda, tá? Aonde, se vocês quiserem acreditar, mas está à disposição de vocês, o melhor médico nosso cumpria 50%. Entendi. Estou dando uma olhada numa planilha de custos aqui, Rubens. Você me autoriza a falar mais ou menos alguns valores aqui para a população entender? Pode sim. São valores públicos, inclusive, né? Médicos do ESF, Estratégia de Saúde da Família, né? Contratados, servidores municipais, contratados através de concurso público na Prefeitura de Cerqueira César, uma carga horária de 8 horas por dia, né? Perfeito. Salário mensal, R$ 9.925. Você chegou a constatar que alguns médicos não cumpriam essa carga horária de 8 horas por dia lá nesses postos, Rubens? Veja, foi interessante essa questão dessa colocação sua, inclusive dos postos de bairro,
Porque o que acontece? Mediante as informações que a gente levantou e que eles passaram para a gente, existia um acordo entre eles e a administração anterior, tá? Sobre o que ia atender. Se ia se atender 16 consultas preconizadas ou cumprir 4 horas no período da manhã e 4 horas no período da tarde. Os médicos optaram por atender 16 consultas. Agora veja, se é preconizado 15 minutos para cada consulta, 16 consultas vai dar 4 horas. Entendi. O que eles faziam? Atendiam essas consultas em 1 hora, meia hora, 40 minutos e ia embora. Por eles encerrado porque atenderam. Você fez uma média aqui das consultas realizadas por esses profissionais nessas unidades, no posto central, também nas unidades de saúde da família. E a gente chegou a um custo médio de cada consulta aqui. Tem médico que ele atendia tão pouca gente nesse período todo. Tinha mês que ele atendia 7 pessoas, por exemplo, em janeiro atendeu 22 pessoas, em fevereiro 17, em março 26, em abril 16, no mês, não é por dia não. No final, em 7 meses ele atendeu 125 pessoas. A prefeitura pagou uma média de consulta para eles por valor de R$201. É altíssimo valor para quem trabalha no serviço público de saúde, né, Rubens? Perfeito. Haja visto que hoje uma contratação, por exemplo, de uma cardiologia clínica, se paga R$28 para o médico. Então veja a discrepância de valor. Tem médico aqui que recebeu em média R$201 por consulta durante os 7 primeiros meses desse ano. Provavelmente devia ter esse valor também nos últimos anos. Ou seja, enquanto alguns médicos atendiam 716 pessoas em um período de 6 meses, tinha médica que atendeu 125. Dá uma discrepância muito grande. E tem até uma médica aqui que atendeu 1.120 pessoas em 6 meses. Ela fez exatamente 160 consultas por mês. A prefeitura pagou uma média de R$22 cada consulta para ela. E o cidadão recebia R$200 por consulta, porque na verdade ele aparecia para trabalhar muito pouco, né, Rubens? Então, você veja bem aí, Zena, vendo com essa pequena amostra, que, lógico, a gente reconhece que o salário do médico está pouco. Se ele for cumprir as 20 horas mesmo, está pouco. Você vê que deu uma média de carga horária, né? Se cumprir uma 6%, ele está ganhando muito. Então, veja bem, o que a gente tem hoje aí? A gente tem um problema para ser resolvido, um problema para ser equacionado, tá? E de que forma seja bem apurada. Quando eu falei com os médicos, eu pedi para eles que dessem um período de 2 meses, 3 meses. O que é isso? Se eles ficaram tanto tempo no município fazendo dessa forma, por que não pode dar 2 meses, 3 meses para o município para a gente adequar, ver se é questão salarial ou qualquer outra coisa? Mas eles acharam que, por bem, que se pedisse exoneração total, nós teríamos o quê? Recair e voltar lá, não ter mais cartão de ponto e deixar do jeito que estava. É uma briga que não é só a cidade de Cerqueira César que sofre com esse problema. A maioria dos municípios brasileiros sofre com esse problema da questão não toda. A gente não está falando aqui do profissional que é correto, aquele profissional que vai, cumpre o seu horário, que trabalha direitinho e que respeita o paciente. Não estou falando daqueles que são a exceção da classe. Tem exceção na área jornalística, tem exceção na área de produção que você imaginar, tem aqueles bons profissionais e tem aquele espírito de porco que acaba fazendo, achando que o trabalho é só um bico, né? Aqui na rádio tem isso, tem gente que acha que a rádio é um bico, vem aqui, dá uma passadinha e vai embora. Não é assim que funciona, tem isso em todo lugar. Mas na saúde pública, bancado pelo contribuinte, não dá para acontecer, não dá pra gente suportar uma situação dessas. Eu fiz um cálculo aqui bem rápido, Rui. Chamo de você de Rui, mas é Rubens, né? Rubão. O Rubens, é o seguinte, só com essa carga horária a menor que eles fizeram aqui, vocês estavam gastando a mais no final do mês, em torno de R$25 mil por mês, só com 5, 6 médicos aqui, né? Sim, esse é um levantamento ainda não bem detalhado, tá? É um levantamento que a gente fez, tendo como base somente os 6 primeiros meses. Então eu acho que se a gente apurar direitinho e levando em consideração que tem médico hoje que chega ao cúmulo de chegar para nós e falar assim, eu tenho 6 meses de férias, tenho 6 anos de férias que eu não tirei férias. E eu cheguei a perguntar para ele, escuta, doutor, mas precisava de férias? Se eu tirar 6 meses de férias? Porque esses médicos, especificamente esses funcionários contratados aqui para trabalharem como médicos lá na saúde de Cerqueira César, são 9 deles. O salário de carteira, né, o salário de contrato, R$3.600. Eles acham isso pouco para trabalhar, para atender mais ou menos 160 pessoas por mês? Então, eles acham pouco o salário, trabalham pouco. Existia uma máxima que se dizia, a gente faz de conta que paga, você faz de conta que trabalha. É a máxima do Vampeta, né? Finge que joga. Então, quer dizer, essa máxima não existe, gente. É uma questão de pensar num país melhor, de limpar o país, deixar ele limpo, porque não dá, gente, não dá, é difícil. Rubens, pra gente encerrar aqui, como é que tá isso tudo então? Você tem 4 médicos que você contratou,
E o principal interessado nessa história toda, a população, como é que está a população de Cerqueira César, o contribuinte, como é que eles estão analisando toda essa história? Eles acham que eles estão apoiando as atitudes da Secretaria de Saúde, do governo ou não? Sem dúvida nenhuma, eles estão, porque realmente é igual eu falei para você, se o prefeito está exigindo carga horária exatamente lá, né, do pessoal da limpeza, e nós estamos exigindo do médico, a população está junto com a gente, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. Então vocês estão exigindo o cumprimento da carga horária não só dos médicos aí, dos funcionários da saúde, em todos os funcionários da administração lá na Prefeitura de Cerqueira César. Inclusive, você vê, Zena, a gente tem cargos comissionados, e todo mundo sabe que cargo comissionado geralmente não tem uma carga horária definida, alguma Sim. coisa. Dentro da saúde, isso por liberdade que o prefeito me deu, todos os profissionais nossos hoje estão batendo cartão de ponto, estão cumprindo a sua carga horária de 8. Se você quer ter direito a alguma outra coisa que seja como licença-prêmio, no caso dos cargos comissionados, não licença-prêmio, mas abonado, essas coisas, você tem que cumprir o mínimo de carga horária necessário para se manter. Se todos cumprirem, o município vai ficar numa posição melhor e todo mundo vai ter um resultado favorável. Ou seja, vocês estão exigindo o básico, né? Se você contrata um servidor, você que está nos ouvindo, tem uma loja, né? Uma loja de autopeças, por exemplo, você precisa de um vendedor. A loja abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde. Você precisa do vendedor em que horário ali? Porque ele entra às 8 da manhã e às 5 da tarde ele vai embora. Não dá para você contratar esse vendedor, pagar o piso da categoria, mais o vale, mais todos os benefícios, férias, 13º, fundo de garantia, por aí vai, para o cara chegar às 8 horas da manhã na sua loja, ou chegar às 10 e ir embora ao meio-dia, ou chegar às 3 da tarde e ir embora às 4. Ou nem aparecer lá e você ser obrigado a pagar o salário dele cheio no final do mês. É mais ou menos isso que estava acontecendo lá em Cerqueira César. E não é só em Cerqueira César, isso acontece em a maioria dos... Eu arrisco dizer um número aqui, em 99% dos municípios brasileiros tem esse problema. Não só no município, no estado também tem. Só que alguém tem que dar o tapa na mesa, né, Rubens? Você sabe que essa sua briga, essa briga do governo é uma briga pesada. Vocês estão mexendo com uma série de interesses, vocês estão mexendo com um esquema que vem se perpetuando há muito tempo no funcionalismo. E tem a administração que entende, que acha que é mais fácil você aceitar esse tipo de atitude e ter uma administração mais tranquila. E tem gente que fala, não, eu não quero. Eu vou dar o tapa na mesa e vou arcar com as consequências. Essas ameaças, você já pediu para investigar, eu vi aqui mensagens particulares para você, pessoas te ofendendo no seu celular. Você já levou para o judiciário, levou para a polícia esse tipo de atitude ou não? Já está sendo tomada todas as providências cabíveis dentro disso aí, né? O que acontece hoje, Zena, e é um negócio muito crítico hoje que a gente está aí, é que na verdade uma parte é terrorismo, a gente sabe que é terrorismo, a gente sabe, mas a gente não pode dimensionar se realmente só parte no terrorismo ou existe algum louco para fazer alguma coisa diferente. Entendi. Na verdade mexeu com um monte de coisa, é complicado hoje mexer com essa fatia de mercado que não cumpre, tá? Porque é duro, o cara não cumpre horário porque fez um acordo, a gente não tira nem a razão deles terem feito o acordo, mas formaliza esse acordo de uma forma legal, faz um ajuste de conduta aí, e se conversa à mesa, às claras, mas não por imposição e nem por colocação dessa forma. Vamos acabar com a saúde de Cerqueira César, porque politicamente a gente destrói toda uma sequência de trabalho que está sendo feita. E não é por esse caminho que a gente vai seguir. Vocês estão fazendo então o que precisa ser feito. E só para dizer que não é generalizado. Esse assunto de pessoas que não cumprem horário, que pessoas que não estão nem aí, tem gente que nem aparece para trabalhar, é localizado, não é a maioria. Como eu disse que acontece na maioria das cidades brasileiras, mas não com todos os servidores. Quantos funcionários tem a Prefeitura de Cerqueira César hoje? Hoje ela conta com mais ou menos 800 funcionários. 800 funcionários. A folha é pesada, né, Rubens? Muito pesada, muito pesada. Então tá, joia. Mais alguma informação? Fique à vontade. Eu gostaria só de deixar claro uma situação. Existem médicos entrando com insalubridade, solicitação de muitas outras coisas, pressionando. Tem que provar que trabalhou, né? Entrando na justiça contra, querendo liminar para que o juiz determine que ele vai voltar a trabalhar na arma do jeito que era anterior e não vai voltar. É definitivo, não se retorna mais nesse assunto. E a dado de curiosidade somente para a população ficar sabendo, hoje nós fizemos a conta de um médico somente, um médico que trabalhou durante bastante tempo na cidade de Cerqueira César. Se hoje ele tiver que devolver o dinheiro, tiver que fazer o regresso desse dinheiro, dá 536 mil reais. Ou seja, se vocês pegarem a média de trabalho dele nos últimos meses e aplicar nos últimos anos, desde quando ele trabalha lá, e vocês vocês determinarem o valor que ele teria que devolver, porque ele recebeu o salário cheio, mas não fez a carga horária cheia, dava 500 mil reais. Um deles. Essa questão eu estou dizendo para você porque é o seguinte, o promotoria já solicitou. Mas se eles vão fazer isso, eu acredito que sim. Por quê? O promotor me falou e disse bem claramente, se você não fizer,
você está regredindo na lei, você vai ser colocado como improbidade administrativa, vai ter que fazer a devolução desse dinheiro, e o prefeito também. Então, gente, é normal que aconteça isso, veja. O promotor pediu, se eu não dou, eu tomo, então eu vou decidir. Se você não aponta a carga horária abaixo, aí você seria responsabilizado. Então você cumpriu o seu papel, a gente parabeniza você pela atitude, e a população tem que entender que vocês estão fazendo o que precisa ser feito. Precisa resolver essa história. Ou o cidadão ganha R$ 3.600 por mês para cumprir a carga horária dele, ou ele pede exoneração e vai tocar a vida dele na clínica particular. Se ele é gari, ele vai tocar a vida dele. Se é funcionário da comunicação, ele vai tocar a vida dele na vida particular, né? Deixa a vaga para quem quer trabalhar. Pagar o salário cheio e o cara trabalhar só um tercinho da carga horária, realmente você está enganando a população. A população tem que apoiar o prefeito, tem que apoiar o secretário de saúde, e vocês têm que realmente expor essas pessoas que ficam aí, na verdade, tomando o dinheiro de vocês. Recebendo R$ 9.000 de salário, R$ 9.900 de salário por mês, para trabalhar no posto de saúde da família 8 horas por dia, e na verdade aparecia 1 ou 2 horas, isso é quando aparecia. Quem é que está errado? O prefeito quer tomar atitude, o secretário que quer pôr o lápis na história, ou o cidadão que vai na internet, faz terrorismo e tenta jogar a população contra os agentes públicos que estão tentando tomar atitude. Eu acho que a população de Cerqueiras tem que começar a pensar exatamente quem é que está com a razão nessa história. Precisa fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer até hoje. Não é isso? Isso. Quero agradecer a todos aqui da Rádio Interativa, do jornalismo. Sim. Muito obrigado pelo espaço. É o único espaço que a gente tem hoje de falar com a massa mesmo e explicar. E essa é a breve explicação que a gente tem da nossa saúde, que está indo cada dia pior, mas está vislumbrando uma luz no fim do túnel. Porque se todos cumprirem, a saúde em pouco tempo de Cerqueira César vai estar um pouquinho melhor. E para encerrar, a população tem que aplaudir os médicos que não entraram nessa onda, que não entraram nessa panelinha aí, e as pessoas que estão dispostas a continuar trabalhando para Cerqueira César, trabalhar para a prefeitura, atender a população com educação, atender a população dentro da carga horária. Tem muito médico de qualidade atendendo na Cerqueira César e respeitando as regras contratadas. O problema é enraizado, é 2 ou 3. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Rubens. Obrigado. Rubens de Moura, secretário de Saúde de Cerqueira César, falando sobre um problemão, hein, Zanotto? Grande, hein? Que problema? R$ 9.900. Se aparecer lá de vez em quando, ou nem aparecer, tá barato, né? Se deixar essa tabela aqui, amanhã eu vou falar detalhes dessa tabela aqui para a população de Cerqueira acompanhar exatamente o que está acontecendo. 12h54, a gente vai para um rápido intervalo e volta já com mais informações sobre Avaré, aqui no Jornal Interativa. Oferecimento. Temos oferecimento de Ótica Gianni, Grupo Tito Alba, também One Center, Ipanema Seguros, Oral Sim, Faculdade do Vale, Casa Castilho, Supermercado Pinheirão e as empresas do Grupo Figueiredo. No mês dos pais, a Construfic preparou ofertas especiais para o seu paizão. Confira os melhores preços para quem sempre deu um jeito em tudo. Piso Cepar Vermonte Nós 45 por 45, apenas 11,79 o metro quadrado. Trena eletrônica Shoes por apenas 3 vezes de 73,38 no cartão de crédito. Construfic, sempre o melhor preço e o melhor atendimento. A loja mais completa de materiais de construção para Avaré.